Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, através do seu celular, do seu computador, da sua televisão. Uma boa noite. Esse é mais um culto da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Para quem não me conhece, o meu nome é Renato. E o texto sobre o qual nós vamos conversar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 44. João, capítulo 11, versículos 1 a 44. Peço que você abra a sua Bíblia e eu peço que nesse momento você pause o vídeo, faça a leitura do texto e depois dê novamente o play para nós continuarmos a nossa conversa. Tá legal? Bom, você já fez a leitura e então nós vamos conversar agora sobre esse texto, que é um texto bem conhecido, né? Um texto que narra a morte de Lázaro e a chegada de Cristo que ressuscita Lázaro, e aquele momento que aquelas pessoas estavam passando de luto, de dor, de choro. E eu acredito que esse texto ele traga muitas respostas e muitas verdades que podem nos ajudar a enfrentar esses momentos, não só de luto, da perda de alguém querido, como era Lázaro, né? Lázaro era uma pessoa provavelmente bem querida, não apenas pelas suas irmãs Marta e Maria, mas por outras pessoas também que ali estavam com elas chorando a morte dele. O próprio Jesus, o texto diz que o próprio Jesus amava Lázaro, os discípulos eram amigos de Lázaro. Então, alguém bastante querido, um momento bem difícil para aquelas pessoas. E então eu creio que esse texto ele traz algumas respostas, algumas verdades para momentos difíceis que nós possamos encarar e vivenciar, né? Não apenas momentos de luto e de perda de entes queridos, mas qualquer outro momento de dificuldade que nós possamos estar passando, enfrentando nesse momento e ao longo da nossa caminhada com Deus. Então eu pensei em algumas questões que me vieram à mente enquanto eu estudava o texto, e eu vou apresentar esses questionamentos e trazer as respostas que o texto nos dá sobre estes questionamentos. O primeiro questionamento que pode vir à nossa mente, ao nosso coração, num momento desses de dor e de luto, de tristeza, é a seguinte: será que Cristo não me ouve? Será que Cristo não me ouve? E um outro questionamento: será que Cristo não vê o que está acontecendo comigo? Então, será que Cristo não está ouvindo o meu clamor? Será que Cristo não está ouvindo as minhas orações? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando? E eu peço que você abra no texto, no verso 3 e 4, versos 3 e 4, veja o que está escrito. Versos 3 e 4. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, nós podemos perceber aqui que Cristo recebeu a mensagem de Maria e Marta, né? Elas enviaram um recado, pediram que alguém avisasse, provavelmente, a Jesus, para que avisassem a ele que Lázaro estava doente. Não um simples aviso, elas não queriam apenas informar Jesus que Lázaro estava doente. Não é o caso de Lázaro estar gripado, com uma gripe, e elas resolverem avisar Jesus: olha Jesus, Lázaro está doente, simplesmente por avisar. Não. Aqui era um pedido de socorro, um pedido de auxílio. Elas provavelmente estavam esperando que Jesus viesse ao encontro delas para ajudá-las a solucionar aquele problema, a passar por aquele momento difícil de que Lázaro estava doente, provavelmente uma doença bastante séria. Tanto é que
que Lázaro veio a falecer por conta dessa enfermidade. Então, elas provavelmente já sabiam que Lázaro corria risco de vida por conta daquela enfermidade e fizeram um pedido de socorro a Jesus, né? Esse avisar Jesus, informar Jesus sobre a doença de Lázaro é um pedido de socorro. Provavelmente elas se sentiram ignoradas. Porque o texto diz que Jesus ficou ali ainda onde ele estava durante mais 2 dias, né? Durante mais 2 dias. Então, é bem possível que elas tenham pensado, poxa, mas será que Jesus não recebeu o nosso recado? Será que ele não... Ou será que ele ouviu, recebeu o nosso recado, mas não nos deu ouvidos, né? Nos ignorou? Será que ele não está ouvindo? Será que ele não está percebendo o momento difícil que nós estamos passando? Provavelmente elas se questionaram. E no versículo 11 diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, então aqui Jesus falando com os discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, está morto, mas vou até lá para acordá-lo, para ressuscitá-lo. Perceba que o aviso que Jesus recebeu, o recado era de que Lázaro estava doente. Mas aqui 2 dias depois, Jesus falando com os discípulos, Jesus disse aos discípulos que Lázaro estava morto. Ninguém avisou Jesus que Lázaro estava morto, mas Jesus sabia, Jesus tinha ciência do que estava acontecendo. Então, se num momento de dificuldade nós podemos de repente nos questionar, será que Cristo está nos ouvindo? Será que Ele está ouvindo as nossas orações, o nosso pedido de socorro? Será que Ele está vendo a situação que nós estamos enfrentando? Esse texto traz uma resposta a esse questionamento. Cristo não apenas ouviu o recado de Marta e Maria, como Ele sabia e Ele estava vendo o que estava acontecendo, mesmo que Ele não fosse avisado. Mesmo quando Ele não foi avisado sobre a morte de Lázaro, mesmo assim Ele estava ciente do que estava acontecendo e Ele tinha um plano para tudo isso, né? Cristo não permaneceu 2 dias onde Ele estava ainda, apenas para testar a paciência ou a fidelidade de Marta e Maria. Não. Ele tinha um plano, ele já tinha tudo planejado, já sabia o que iria ocorrer, sabia que Lázaro estava morto. Então Cristo estava ouvindo, estava com os ouvidos abertos, ouvindo o clamor de Marta e Maria. E Ele sabia muito bem o que estava acontecendo, e a mesma coisa com a gente. Se você de repente está passando um momento difícil, saiba que Deus está sim ouvindo as suas orações, está ouvindo o seu clamor, o seu pedido de socorro, e Ele está vendo a sua situação, Ele sabe o que está acontecendo com você. O segundo questionamento que pode vir à nossa mente, ao nosso coração, num momento desses de tristeza, de perdas e de dificuldades, onde está Deus? Onde está Deus? Se Deus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Onde está Deus? Se Deus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Será que Deus de fato está com a gente, permitindo que essas coisas ruins nos aconteçam, que esses momentos tristes de dor, de luto, de perdas nos aconteçam? Nos versículos 21, 32 e nos versículos 36 a 37, nós vemos isso. Maria questionou a Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Maria questionou, Marta questionou, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Outros judeus que estavam ali presentes, também vivendo aquele momento de luto com elas, também questionaram. Poxa, esse homem curou um cego, deu a visão novamente a um cego há pouco tempo. Há pouco tempo. Ele acabara de dar a visão a um cego. Será que ele não tinha poder para curar Lázaro? Será que não poderia curar Lázaro? O homem que curou um cego não poderia curar Lázaro? Então, surge esse questionamento, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor poderia ter curado Lázaro. O Senhor poderia ter curado. Onde o Senhor estava? Onde o Senhor estava?
E a resposta a essa pergunta é que Cristo estava exatamente onde ele deveria estar para que o plano dele se cumprisse, para que a glória dele fosse revelada, para que o nome dele fosse engrandecido, para que toda essa história da ressurreição de Lázaro mostrasse a Marta, a Maria e a todos os outros que estavam ali presentes e a nós hoje, que ele é a ressurreição e a vida, que ele é a própria vida. Então o nome dele é glorificado e tudo o que aconteceu ali estava sob o controle de Cristo. Quando a gente se perguntar onde estava Cristo, onde está Deus nesse meu momento de dificuldade, a resposta é que Cristo está no trono, governando as nossas vidas, e Ele tem total controle e ciência do que está acontecendo. Total controle. Tudo está sendo conduzido por Ele. Então, no momento de dor, de tristeza, é muito comum que a gente se pergunte: poxa, onde está Deus? Estou me sentindo sozinho. Saiba que Ele está governando a sua vida. Está governando a sua vida. Marta, Maria e aquelas outras pessoas, elas tinham um planejamento na cabeça, em sua mente, né? Eles tinham um planejamento. Bom, meu planejamento vou avisar Cristo que Lázaro está doente. Cristo então vai vir e vai nos ajudar a solucionar esse problema, vai curar Lázaro. Esse era o plano humano, esse era o planejamento humano daquelas pessoas. Mas Cristo tinha um planejamento ainda maior para aquela ocasião. Então, saiba que Cristo está te ouvindo, Cristo vê e sabe o que está acontecendo com você, e Cristo está governando a sua vida. Sua vida não está desgovernada. Não é tudo uma obra meramente do acaso. Não. Cristo está governando a sua vida e Ele está acompanhando o que está acontecendo com você. Um outro questionamento que pode vir ao nosso coração num momento desses de dor é: será que Cristo não se importa? Será que Cristo não se importa comigo? Será que Cristo não se importa com o que a minha família está passando, com o momento que eu estou passando? Será que Cristo não se importa com esse momento difícil, com o meu sofrimento? Será que Cristo não se importa com isso? Né? E eu peço que você abra nos versículos 33 e 35 e depois no 38. 33 a 35 e depois no versículo 38. Diz assim o texto: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam. Então, Jesus viu Maria chorando, os judeus chorando, aquele momento de tristeza. E o texto diz que Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Aquilo angustiou Jesus, aquilo perturbou Jesus. E Jesus perguntou: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam elas. E Jesus chorou. Versículo 35, Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Então, versículo 38, Jesus outra vez profundamente comovido. Profundamente comovido. Então, o texto diz que Jesus se angustiou, se agitou o seu espírito, Jesus chorou, Jesus se comoveu. Jesus se comoveu. Mas olha que interessante, no versículo 36, os judeus disseram: vejam como ele o amava. Quando eles viram Jesus chorando, Jesus triste, Jesus angustiado, eles pensaram que Jesus estava assim porque Jesus amava Lázaro. De fato, Jesus amava Lázaro. O texto diz que Jesus amava Lázaro. Mas Cristo já sabia que Lázaro
estava morto antes de chegar, Cristo já sabia. Cristo já sabia que iria ressuscitar Lázaro, porque fazia parte do plano dele para revelar a glória dele, para revelar àquelas pessoas que ele era o Messias, que ele era a ressurreição e a vida. Então, Jesus já sabia disso. Então, Jesus não estava triste, chorando, angustiado pela morte de Lázaro. Não. Cristo se angustiou, chorou, porque ele sentiu a dor que aquelas pessoas estavam sentindo. Aquelas pessoas estavam sofrendo, aquelas pessoas estavam chorando, estavam tristes. E isso tocou o coração de Cristo. Cristo sentiu um momento de empatia, ele sentiu a dor daquelas pessoas, ele sentiu exatamente o que aquelas pessoas estavam sentindo. Então, de repente, se você estivesse perguntando, poxa, será que Cristo não se importa comigo? Será que Deus não se importa? Poxa, como Ele deixa eu passar esse momento difícil? Será que Ele não se importa? Sim, Ele se importa. Saiba que o seu choro é também o choro de Deus. A sua tristeza é também a tristeza de Deus. Aquilo que está no nosso coração é capaz de tocar o coração de Deus. Assim como um pai se alegra nos momentos de alegria do filho, assim como o pai comemora os momentos de vitória do seu filho, assim como um pai chora o choro do seu filho, assim como o pai se entristece quando o seu filho está triste, Deus também é assim com a gente. Quando nós estamos tristes, chorando, sofrimento, Deus está presente e Ele está sentindo a dor com a gente. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E um último questionamento que nós podemos fazer, que pode surgir no nosso coração num momento desses, é: será que Cristo não me ama? Será que Cristo não me ama? Como Cristo deixou passar por isso? Será que Ele não me ama? Veja o que está escrito no versículo 5. Versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E mesmo assim, eles passaram por aquele momento difícil. A doença de Lázaro, a enfermidade, a sua morte e a dor pela perda de Lázaro. Jesus amava aquelas pessoas. Deus te ama. Deus te ama. No mesmo livro aqui, João, capítulo 3, versículo 16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é exatamente isso que Jesus fala com Marta e Maria. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E o interessante é que Cristo amava tanto aquelas pessoas, e Ele nos ama tanto, que Ele entregou a própria vida no nosso lugar. E nesse momento aqui, nessa narrativa que nós acabamos de ler, Cristo já fazia um prenúncio da sua morte e ressurreição no futuro. Lembra no início desse texto que nós lemos, que quando Jesus disse aos discípulos que iria encontrar Marta e Maria e ressuscitar Lázaro, o que os discípulos dele disseram? Eles disseram: Senhor, eles queriam te apedrejar lá, o Senhor vai voltar para lá? Porque Jesus já estava sendo perseguido, já tinha a intenção de apedrejar Jesus, de matar Jesus. E o Senhor vai voltar para lá, Jesus?
Mestre, o senhor vai voltar para lá, eles querem te matar naquela região, na Judéia, eles querem te matar, o senhor vai voltar para lá. E Jesus volta. E o texto segue, nos versículos seguintes a esse texto que nós lemos e nos capítulos seguintes, nós vamos perceber que esse momento da ressurreição de Lázaro foi o momento que impactou tanto positivamente algumas pessoas que passaram a crer nele, quanto negativamente outras pessoas que foram contar o que havia acontecido para os líderes religiosos. E a partir desse momento, a partir desse episódio, Cristo passou a ser perseguido mais fortemente. A sua morte passou a ser planejada. Então, Cristo amava tanto aquelas pessoas, e Ele nos ama tanto, que Ele... poxa, mas Ele deixou Lázaro morrer. Sim, estava nos planos. Ele ressuscitou Lázaro porque Ele amava Lázaro. Não. Ele não ressuscitou Lázaro porque Ele amava Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro por uma causa ainda maior. Ele ressuscitou Lázaro porque Ele amava a humanidade. E através da ressurreição de Lázaro, Ele estava mostrando para toda a humanidade, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele colocou a vida dele em jogo por nossa causa, o quanto Ele se doou e enfrentou a própria morte por nossa causa, porque Ele nos ama. Então saibam que Cristo ouve o nosso clamor, Ele vê o que está acontecendo. Saiba que Cristo está no seu trono, governando as nossas vidas. Saiba que Cristo está também ao nosso lado, chorando o nosso choro, sentindo também a nossa tristeza. Saiba que Cristo nos ama a ponto de morrer numa cruz e sentir também naquela cruz ali dor, desprezo, abandono, humilhação, tudo o que de repente nós podemos estar sentindo. E Jesus também chorou. E se angustiou. Saiba que Ele está com você. Não desista do seu clamor. Continue colocando diante dele as suas angústias, o seu sofrimento, a sua dor. E os ouvidos dele estão abertos para te ouvir. E saiba que Ele te ama. Te ama e entregou a própria vida para que você pudesse, e para que eu pudesse, ter a vida eterna